Gente, como vocês estão? Essa é a terceira tentativa de gravar esse vídeo. É um vídeo muito polêmico, não posso dizer isso? Pode. A gente já brigou todas as vezes. A gente já brigou. Vai. Porque... Fazia tempo que isso não acontecia, inclusive, eu acho. É porque, cara, esse vídeo é muito complexo. A gente não tá conseguindo fazer ele. Essa pessoa mandou uma pergunta que eu tô aqui, ó. Coçando minha cabeça. Não, a gente vai... Engraçado porque a gente vai indo na resposta e chega uma hora que a gente se desentende. É porque geralmente você fala uma coisa que é machista e a gente se desentende. Basicamente é isso. A gente vai indo, você cai no... Lê a pergunta que a gente vai entender o problema. Queria uma luz. Sou feminista. Estudo sobre literatura de autoria feminina. Essa questão está no meu dia a dia. Na minha relação atual, normalmente faço brincadeiras como: ai, estamos tão héteros hoje, estás tão hétero com essa camisa de futebol. Meu namorado, eu acho que não me entende. Ele se sente ofendido e diz que estou estereotipando, que já começou a pensar em tirar a camisa antes, que fica se podando no que fala e como fala para não falar alguma coisa machista. Bem-vindo, querido, ao mundo atual. Que já fica pensando num tema de conversa que me anime. Isso eu amei. Tipo, cara... Mas isso eu também fico, mas isso eu acho que é normal, isso não tem a ver com machismo ou não. É se relacionar com o mesmo. Se relacionar. Como é que eu entretenho ele hoje? Estou realmente confusa. Ser feminista era para termos uma relação mais saudável. Mas agora me tornei a opressora. Que inversão de papel é essa? Não tem sentido para mim. Não estou entendendo. O fato é que ele está mal. Diz que não sente que faz parte do que eu queria. É ruim sentir que você está fazendo mal para alguém. Às vezes me pergunto se quem está mal deveria saber o seu limite ou se quem está fazendo algo errado que deveria ser consciente que a outra pessoa que está insistindo no erro, já que eu não mudaria. Nem sei o que fazer. Então ela quer dizer que, será que ela tá fazendo mal pra ele? Ela deveria repensar um pouco a forma que ela tá agindo? Ou será que ele que está sendo machista repetidas vezes deveria também repensar? Acho que as duas coisas. Acho que as duas coisas têm que acontecer. Acho que primeiro o diálogo tem que acontecer, né? Tô aqui pensando num jeito de fazer esse vídeo de novo, nessa tentativa, sem cair no mesmo erro que a gente caiu nas outras duas. É só você não ser machista. Não sei se é tão simples. Aliás, não sei se eu tenho como não ser machista. Não tem. Então, esse é o começo. Primeiro, você e todos os outros homens aí do outro lado da linha podem assumir agora. Assumam agora. Mas isso não resolve, né? Não resolve, mas é um bom começo. Vamos assumir agora todo mundo junto de mãos dadas. Então, o que eu acho sobre... Se a gente tá falando basicamente de você falar brincada, tá muito hétero hoje e tal, não sei o quê, você vai fazer uma coisa que eu nunca faço nesses vídeos aqui, eu acho que não, mas vou fazer hoje. Se é só isso, ele tá viajando. Se você tá falando, tá muito hétero hoje, hein? E ele tá ofendido com isso, ele tem que ver aí e tal, porque... É o primeiro caso de um homem hétero que se sente ofendido por ser hétero. Cara, você é muito hétero, seu hétero. Não, às vezes se ser hétero é ruim, se ser machistão hétero, não sei como você... Mas pra sociedade inteira, ser hétero é a parada que você deve ser. É o privilégio, né? É o privilégio. Mas, então eu acho que se for disso que a gente tá falando, realmente, desses exemplos que você deu, eu acho que você tá se culpabilizando à toa. Mesmo. E assim. ele talvez esteja fazendo um certo mimimi, uma cena ruim. Da violência do opressor sofrendo... você está me oprimindo porque eu estou pensando se eu deveria botar a camisa do Flamengo ou não. Bem-vindo a uma relação, né? Mentira, não necessariamente, mas... Não, porque poderia ser a camisa do Flamengo ou poderia ser o próximo vídeo que a gente vai fazer. Poderia ser a camisa de linho, por exemplo. É o vídeo que a gente botou, a camisa de linho. A camisa de linho, porque se relacionar em alguma medida é ter consciência de que existe um outro aí que você vai ter que colocar um limite na tua existência pura e... livre. E original, como eu sou, né? Eu sou assim. Não existe também. Não existe. Justamente, também. não existe. É exatamente isso, não existe. Então, existir é ter noção do outro e se podar um pouco para existir em relação a. Quem acha aí que pode existir do jeito que tá meio delirante, né? Eu, na minha opinião. Não, independente de como você vai existir em relação a. Pode ser que você exista em relação a sendo uma pessoa louca, livre, punk, entendeu? Que resolve sair sem camisa, mas você vai ter que
se relacionar lidar com alguém. com o que o outro vai com o outro, vai, com os como outros, ele com vai o te mundo. olhar, como ele vai reagir a você, como tudo. Então, especialmente numa relação amorosa, que essa é uma convivência bem intensa e tal, você vai então fazer essas negociações o tempo inteiro. Não tem como fugir disso. Então, irmão, assim, se você tá com essa questão, respira aí e vamos em frente, porque o mundo tá realmente caminhando, né? O mundo tá caminhando pra gente que é privilegiado aqui, dessa situação aqui, branco, tá? Já tô sendo machista de novo, já tô chegando num lugar que eu não posso. A gente vai ter que fazer processo de revisão, a gente tem que fazer processo de revisão, não tem como, não tem solução, porque o machismo é uma violência, ele mata pessoas, ele gera sofrimento, ele é uma cagada. Qualquer dessas estruturas são cagadas e não tem como. E mesmo que mesmo que ele se reconheça, porque eu entendo também que pra ele vai lá se reconhecer com a camisa do time dele, ele se entende ali, ele aprendeu desde pequeno com o pai a torcer por aquele time e tal, tudo isso. Sim. Ainda assim, muitas vezes, essa imagem toda de esses homens todos juntos torcendo pelo mesmo time, não sei o que, ela é opressora, ela é machistona, ela é muitas vezes homofóbica, a maioria das vezes homofóbica. Então, tem que revisar, não é que você vai parar de torcer. Eu acho que tem torcidas mais legais já, eu acho que tem torcidas que já têm noção disso, tem notícia de que isso existe, mas muitas vezes homofóbico. Tem o Mauro, por exemplo, que torce pro Atlético e tal, e fala, não, porque tem uma coisa de respeitar e tal, de não xingar mais tal coisa e tal, de entender que você não pode mais falar viadinho do não sei o que, entendeu? Sim. De ir sacando essas coisas, que é uma coisa que até ontem era o que era a regra e que agora vai deixando de ser. E graças que tá deixando de ser, mas você vai... Eu fui outro dia no Maracanã assistir um jogo do Flamengo Fluminense, e a torcida tava, tipo assim, fazendo um canto daqueles homofóbicos, tipo, quem é fluminense pinta a cara, é viado e sei lá o quê, uma coisa assim, que você fala, tem criança, homofóbico entendeu? E é machista também. É homofóbico, não, o Maracanã todo, cheio de homens, é uma quantidade de testosterona que eu... Mas, cara, e agora isso aqui é uma situação muito louca essa, né, porque... quem tá na situação de privilégio, que é o meu lugar aqui e tal, do privilégio, tem muita dificuldade de se reconhecer na situação de privilégio, porque o privilégio é sem ruído, né? O privilégio é autoestrada, é plano livre, você vai indo, se tá tudo bem pra você. Você não percebe o seu privilégio. Tudo funciona. Então, eu não posso agir como se eu tivesse feito o mesmo esforço que uma pessoa que não é homem, branco e tal fez para estar no mesmo lugar que eu estou no mundo. Não é o caso. A gente tem que saber disso. É difícil de saber disso. É difícil de lembrar disso. É puxado de lembrar disso. Então, para os homens, assim, é um negócio de falar, irmão, para você a vida de modo geral é mais fácil, assim, no que se refere a isso. Você não percebe, porque ela é mais fácil. Se ela fosse mais difícil, você perceberia. Porque estaria tendo ruído, crecando. E você só é machista porque você é privilegiado. Sim, lógico, você pode. Você pode ser machistão. Né? Então, é um processo que tem que ser feito. Agora, para ela, aqui, de verdade, eu acho que desde que você pode ser machista e não ser privilegiado, né? Obviamente. Como? Homem não ser... Um homem que é pobre pode ser muito machista e não Ele é privilegiado em relação à mulher pobre. Ele é privilegiado em relação, sim. Em relação à mulher pobre, sim. Homens, né? Se você é homem, você está sempre numa situação de algum privilégio de gênero, né? Dentro da sua própria classe, né? Porque um homem pobre não tem mais privilégio do que eu. Não. Pelo fato de ele ser homem. Justamente. Aí a gente vai... Não, acho que não. Depende do que a gente está falando, né? De que situação que a gente está falando. Se tem um tipo de privilégio, ele vai ter outro. De passar na faculdade. Por mais que o fato dele ter menos grana, mas ele pode andar à noite na rua sozinho sem medo, por exemplo. Você não pode, exatamente. Não posso. Então tem privilégios diferentes, né? Tem. Você teve dinheiro para poder estudar e tal, enfim. Bom, vocês precisam ficar explicando isso, né? É porque a coisa do privilégio, eu acho que é um outro vídeo mesmo, que a gente tá sempre caindo nesse problema. É por isso que eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que fazer um vídeo sobre o privilégio. Eu acho que é um bom vídeo. Mas então para ela... Mas em relação ao feminismo dentro da relação... eu acho que assim...
eu acho que existem posturas violentas em qualquer lugar, né? Aí eu estou me arriscando, eu sei, mas existem posturas. Quando você grita, reparação histórica, essa história toda e tal, e você é agressivo com aquele outro sujeito, é uma violência. É uma violência menos terrível do que a violência desse sujeito sendo agressivo. É óbvio que é. Porque a violência do opressor é bem pior do que a violência do oprimido, óbvio. É diferente, são diferentes violências, realmente são. Mas como é que... Mas a reparação histórica, ela pode existir também um pouco, assim. A gente tem que pensar sobre ela e ela tem que existir. Porque muitas vezes aqui, inclusive no IGTV lá do Instagram, as pessoas, muitas mulheres, ficam, de certa forma, protegendo. Ai, coitado, mas ele não pode nunca falar. Nossa, mas ela fala muito. Fulana, olha esse vídeo, é muito legal, mas ela, às vezes, ela não deixa ele falar de jeito nenhum. Como se o Manuel precisasse de 25 mulheres dizendo que, coitado, ele não tá conseguindo falar. Ah, gente, espera aí. Né? Não tô falando que eu tô fazendo uma reparação histórica, mas tô dizendo assim, tá tudo bem. Não é que ele tá muito coitado aqui e não tá conseguindo falar e eu tô oprimindo a fala dele, entendeu? E isso tem uma coisa de um desconhecimento, de desentendimento aí, um outro assunto do que a gente tá fazendo aqui, né? A gente tá botando aqui as coisas em jogo um pouco, né? E as pessoas não entendem, por exemplo, quem comenta isso, que quem escolhe o vídeo que vai entrar no IGTV, que faz o corte, que coloca aquele pedaço do vídeo lá, sou eu. Ou seja, você quer acabar comigo. Não quero acabar com você. Eu acho que é importante que no seu canal você tenha mais espaço de fala. Mas por isso que eu sempre falo. Por isso que eu sempre falo, gente, vai lá ver o vídeo inteiro. Mas eu quero dizer, é muita ingenuidade em relação ao sistema. Sim. É muita ingenuidade. A gente está aqui se colocando em problema, tentando se colocar em problema. Justamente para a gente conseguir caminhar nisso. E a gente está aqui aprendendo e rateando e quebrando a cara e tal e tal. Então a reparação histórica, por exemplo, não, os caras têm que sofrer mesmo agora porque eles fuderam com a gente por esse tempo todo. É verdade, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que eu não sou o culpado por esse troço inteiro, pelo patriarcado inteiro, mas eu estou nele, eu recebo os privilégios dele. Eu não sou culpado pela violência que ele perpetrou e que ele coloca nos corpos femininos e tal, mas eu recebo os privilégios dessa violência. Isso é difícil de perceber. Então, eu não sou culpado pela violência, mas eu ganho com ela. Ganho com ela, mesmo que indiretamente. Eu não estou fazendo violência, mas eu estou ganhando com ela. Olha que loucura. Difícil de entender. Você fala, mas não tem nada a ver com isso. Eu sou um cara legal? Mas você pode ser essa pessoa que você é em função dessa violência. Isso é foda de processar na cabeça, assim. Fala, caralho, que louco, cara. Mas eu não fiz nada, eu estava aqui tudo bem. Mas então, é difícil mesmo. Então, é um processo que é longo aí, que a gente vai tendo que fazer. Especialmente se a gente quer estar em relações heterossexuais, mas não só, né? Eu acho que esses modelos aparecem em relações homo, então, de jeitos também diversos. Mas, assim, na relação heterossexual e tal, é claro que isso grita mais, porque tem um camarada que é necessariamente mais idiota, um pouco, ou às vezes mais, às vezes um pouco, porque ele não percebeu, ele teve menos ruído na vida. Ele teve menos sofrimento na vida. A vida disse menos pra ele que ele é um idiota. Que ele é um idiota. Então ele não sabe direito. E aí, que ele é um idiota. Alguém precisa estar o tempo todo dizendo pra ele, ei, lembre-se, você é um idiota. Eu sei que não parece, mas você é um idiota. Eu sei que você não tá achando isso. Eu sei que você é uma boa pessoa, mas você é um idiota. É isso. Ele vai ter que conseguir ouvir isso aí, vai. Eu acho. Ao mesmo tempo, ele tem que poder usar a camisa do time dele, porque é o que ele se reconhece ali, com aquele negócio daquele time dele. Então também tem que deixar o cara ser lá com o time dele, entendeu? Assim, só tem que ter uma certa crítica em relação a isso. Não dá pra você ir pro Maracanã com a blusa do Flamengo e não olhar e falar, realmente. Você tem que ter noção. Você tem que ter noção daquilo ali, que você tá na machistada. Você tá na machistada. Perceber. Mas é também... Não, eu no Maracanã, os caras me olhavam com uma cara do tipo assim... Sim. O que essa moça tá fazendo sobre aqui? Os assuntos, assim, a gente vai ter experiência de assuntos diferentes e coisas, assuntos masculinos e femininos. Por exemplo, a Flor agora só quer falar de futebol. E eu não quero falar de futebol, eu quero falar do Freud, como vocês já sabem. Mas aí, de repente... Eu tenho amigos pra falar de futebol. Pois mas então, de repente, como essa negociação do assunto e tal, o ideal é que você tenha interesse pelo assunto do outro, assim. Interesse real. Você tenha, às vezes não acontece. Mas às vezes não tem. Às vezes não tem. Às vezes você não tem. Às vezes eu não quero falar do futebol e às vezes a Flor não quer falar do Freud. Às vezes ela falou, enfim, é assim que é. Eu não quero falar só do futebol também, tem outras coisas que eu quero falar. Tô brincando, se você pode querer falar da cena tal que você fez e não sei o quê, da série tal, ou da sei lá qual da cena. Tô dando outro exemplo, e aí você quer falar da série que você tá vendo, e aí eu tenho que abrir um campo de escuta e falar, bom, por que isso te interessa? Como é que é isso? Não é simples, gente. Sair de si mesmo não é simples nem pra ninguém. Não é simples pra ninguém.
Homem, mulher ou jacaré. Mas os homens estão mais cagados nesse sentido. Porque eles tiveram que sair menos do espaço deles de percepção. Então eles não estão mais cagados, eles só têm que revisar mais coisa. Estão mais cagados, tô falando que eles são mais abestalhados. Entendeu? Mais idiotas. São mais cagados. Não, tô falando que eles só, coitados dos homens. Não é isso que eu estou dizendo. É que, cuidado, é porque, entendeu? Não cai naquele lugar que você já caiu 2 vezes. Você tá me ameaçando. Eu tô te ameaçando mesmo. É pra gente tem que continuar esse Tô vídeo. dizendo, não dá pra vitimizar os homens porque eles estão tendo que se revisar. Não dá. Mas o que eu tô falando é para os homens, nesse sentido. A gente tem que entender que a gente tá numa situação diferente das mulheres. E que isso não pode ser assim. Ou não vai poder ser mais assim. Não pode mais ser assim. A gente vai ter que aceitar essa parada. A gente fala que não, mas é difícil de aceitar essa parada, porque quem é que quer sair da posição de privilégio? Fala a verdade. Em qualquer nível da sua vida, se você se encontra numa situação de privilégio, você goza com ela. E aí? Vamos lá, polêmica. Mas é verdade. Então a gente tem que falar, eu vou sair da situação de privilégio porque ela causa violência, sofrimento, e eu não corroboro, não tô afim dessa parada no mundo. Então eu vou fazer o meu exercício de retirada da situação de privilégio. Diário. Por mais que eu não seja exatamente violento, entendeu? Não é fácil de fazer isso. Não é fácil. De verdade. Ai, coitado, como ele tá sofrendo que não é fácil. Não tô sofrendo com nada. Minha vida é maravilhosa. Não tô sofrendo com coisa nenhuma. Mas não é fácil. Só isso. Tenho dito. Quer dizer alguma coisa? Acho que a gente conseguiu. Acho que a gente conseguiu. Gente, é isso. Se inscreve no canal. Somos 80 mil pessoas. Tô muito animada. Beijo, gente.